Olá, graça e paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação, capítulo 3, O lado divino da conversão do pecador. Mas no tópico 1, a presciência e a eleição de Deus, foi tratado os seguintes assuntos: como definir a palavra presciência quanto à sua relação com os atributos de Deus? Qual a base sobre a qual a eleição se apoia? E hoje, no tópico 2, a predestinação e o chamamento de Deus. Mas observe, a predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, quando é devidamente entendida, ok? A sua essência está no fato de que Deus tem um plano geral para o mundo e seus propósitos nunca serão frustrados. Então, primeiramente, o que não é predestinação? Certamente não é uma manipulação da capacidade de escolha do homem, que rebaixaria até ao nível de fantoche, sem poder de escolha e sem ter vontade própria. Então, a predestinação nunca predetermina as escolhas do homem, mas pré-ordena as escolhas de Deus, no que concerne ao seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas do homem. Deus, sabendo de todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens, fez um plano dos seus atos estes que resultarão em maior glória para ele e a salvação do maior número de pecadores. Amém? Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 e 29, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A fim de entendermos a predestinação, é necessário distinguir entre predestinação e fatalismo, ok? Fatalismo é uma crença herética que atribui as ações do homem e escolhas ao determinismo de Deus. Ou melhor, Deus decide o que o homem fará. Predestinação tem a ver somente com os atos e escolhas de Deus. Então, muitas vezes os atos de Deus são determinados pelas escolhas do homem. Ou Deus agirá de tal forma que influirá na atitude do homem. Então, cada homem, no entanto, é responsável por todas as decisões que tomar durante a sua vida. Ao pensar sobre os fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias deste mundo são resultados direto de decisões tomadas pelo homem ou por Deus, amados. Muitos incidentes chamados atos de Deus são realmente resultados de um ato do homem Adão, do homem caído. Por causa do pecado de Adão, a terra geme sob a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. Por causa dessa maldição, toda a humanidade sofre enfermidade, dor e desastres naturais, como enchentes, terremotos, ciclones, etc. Quando essas coisas acontecem, não devemos culpar a Deus, e sim, amados, nos aproximarmos mais dele, recebendo o seu poder para superar as dificuldades. Então, a salvação é oferecida a todos e é possível para todos quanto o buscam. Por causa dessa provisão, nenhum pagão poderá em qualquer tempo acusar Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. Romanos capítulo 1, versículo 20. Então, Deus não somente planeja uma maneira para o povo conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem na sua vida espiritual. Romanos 8, 29. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esta provisão para glorificar a Deus é ilimitada para o crente, que corresponde aos apelos do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Note os seguintes versículos, que nos deixam ver mais profundamente o que o Pai tem planejado para os crentes. Efésios capítulo 1, versículo 5, versículo 11 e 12. Nos predestinou para Ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, predestinados, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Este convite inclui o dom da graça e o poder do Espírito Santo para convencer, que ajudam o homem na decisão para a sua salvação. Os atos da graça divina, mediante os quais Deus concede a salvação e a ajuda aos homens para receber a salvação, são conhecidos como o chamamento de Deus. Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por causa da sua natureza pecaminosa, amado, o homem é espiritualmente um inválido, incapaz em si mesmo de dar um passo em direção a Deus. Como diz em Romanos 3:11, porque a natureza depravada do homem e o seu pecado tornaram-se incapazes de vir a Deus. Deus teve que vir ao homem. Então, Deus precisou prover não somente um meio de salvação, mas também ele restaura ao homem a capacidade de buscá-lo. Romanos 5:6 diz: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, é importante compreender que o chamamento de Deus para a salvação é tanto universal quanto resistível. Há três argumentos da Escritura que descrevem a universalidade do chamamento de Deus ao pecador. Primeiro, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele não força a decisão do homem, mas seu próprio desejo é que o mundo o receba. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, se Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, seria uma contradição da sua natureza se deixasse de proporcionar uma oferta legítima para todos os homens receberem a salvação. Bem? Segundo, envolve a natureza universal do chamamento divino. Conforme se percebe no mandamento de Cristo, no sentido de evangelizar o mundo inteiro. Os crentes são conclamados a proclamar o evangelho ao mundo inteiro e persuadir os homens a aceitá-lo. Está lá em Mateus 28, versículo 19. Terceiro, a natureza universal do chamamento de Deus é revelada no convite da Escritura. Amados, notem nestes exemplos que o convite não é seletivo, mas sim para todos quanto o atenderem. João, no capítulo 3, versículo 16, por exemplo, diz: Para que todos os que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Embora o chamamento de Deus seja dirigido a todos os homens, estes não são obrigados a aceitá-lo, pode ser resistido. Amém? Assim, a redenção de Cristo é suficiente para todos, mas eficaz somente para os que creem. Assim também, o chamado de Deus é válido para o mundo e para o mundo inteiro, mas aplicável somente àqueles que atenderem o chamamento. Mas observe, o chamamento de Deus pode ser resistido. Lá, por exemplo, lá em João, no capítulo 5, verso 40, diz: Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Em Atos 7, 51 diz: Vós sempre resisti o Espírito Santo, assim como fizeste vossos pais. Também vós o fazeis. Amém? Então depois você confere ali, é João 5, 40 e Atos, no capítulo 7, versículo 51. O chamamento básico e geral de Deus é para o arrependimento e para a fé. Amém? Este é o chamamento para a salvação, o qual envolve outros chamamentos mais específicos. Primeiro, recebe uma vocação especial para serem, no sentido específico, os chamados, em contraste com o restante do mundo, pois são chamados para serem santos. Amém? E para nós terminarmos nossa aula de hoje, segundo, os chamados para serem santos
também recebe chamamento para ministérios específicos. Assim como Paulo foi chamado para ser apóstolo. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 1. Ok? Então, na próxima aula, tópico 3, cooperando com Deus na salvação. Vamos responder a seguinte questão. Qual o âmago da doutrina do determinismo e do livre-arbítrio? Amém, amados? Então, observe, cada aula nos dá um conhecimento maior sobre o plano da salvação, da doutrina da salvação, né? E nós temos que pegar esse material, não assistir essa aula só uma vez, mas quantas vezes forem necessário para nós memorizarmos e entendermos esse projeto de Deus, né? A presciência, a eleição, a predestinação, o chamamento de Deus, são assuntos bem profundos que nós possamos nos inteirar cada vez mais, para nós podermos falar disso para os nossos parentes, amigos e conhecidos. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixe lá a sua questão, nós estaremos te respondendo, né? Não esquece de também fazer um comentário a respeito da aula, isso ajuda muito o canal, né? Mostra que o canal está sendo útil para ensinar, para transmitir alguma coisa. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.